Então, amigos, Lucas capítulo 24, nós temos aqui um dos relatos da ressurreição. E hoje nós vamos conversar exatamente sobre o papel da ressurreição em relação à nossa fé e se realmente temos evidência suficiente para crer que a ressurreição foi um fato histórico. Lucas capítulo 24, então, nós temos um relato que nos primeiros versos, a partir do verso 1, onde diz assim, acompanhe comigo. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Verso 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Pausa aí na história. Quem são as primeiras pessoas que testemunham dessa cena a respeito da realidade da ressurreição de Cristo? Quem são? Essas mulheres mencionadas no texto, correto? Muito bem. Lembrem-se desse fato, porque esse é um fato muito importante acerca da veracidade da ressurreição. Vamos voltar um pouquinho no tempo, naquela sexta-feira em que Cristo foi crucificado na cruz do Calvário por nós. O que aconteceu lá? Bom, o sol estava quase se pondo. O dia estava terminando. O sábado estava chegando. Então eles precisaram acelerar de alguma forma, ou trabalhar para acelerar a morte daqueles condenados. Eram 3 crucificados naquela ocasião. Jesus estava lá acompanhado de 2 malfeitores, sabemos, conhecemos a história. E quando isso aconteceu, quando estava chegando o final do dia, os romanos precisaram acelerar. E como eles faziam isso? Bom, os romanos eram especialistas em crucificar pessoas. Eles sabiam muito bem como fazer isso. Porém, lembram que na cruz, talvez você já tenha visto isso em alguma ilustração, em algum filme, em alguma peça de teatro, talvez. Você já deve ter visto que na cruz, além dessas 2 madeiras, o patímbulo, né, que é essa horizontal, a outra ali que servia de apoio, tinha uma madeira que colocavam aqui embaixo. Tá lembrado? É chamado sídel, ou sidel, que tinha a função, né, era usado para que o condenado à crucifixão pudesse ter algum apoio e se erguer um pouco em algum momento para que ele pudesse respirar melhor. Porque a posição em que a pessoa era colocada na cruz dificultava até mesmo a respiração. Então tinha aquela madeira ali embaixo para que ele pudesse se erguer um pouco para poder respirar um pouco melhor, destravar um pouco mais ali a respiração. Mas será que os romanos faziam isso por bondade? Você acha que eles faziam isso por bondade? A crucifixão era um tipo de morte feita para ser lenta. Foi feita para demorar, para não ser rápida. A cruz era um instrumento de tortura, não só de morte. A ideia é que as pessoas, ao olharem para os crucificados e verem o sofrimento, que era um sofrimento que durava, que não era imediato, como outros, né, tipos de condenação à morte, é para as pessoas temerem terrivelmente serem condenadas daquela forma. E os romanos faziam isso normalmente com quem se insurgia contra o império. Justamente para dar um recado: não se rebelem contra nós, senão é isso que te aguarda. Essa era a ideia dos romanos na época. E Jesus foi condenado a exatamente esse tipo de morte. Porém, aconteceu algo diferente por ocasião da crucifixão de Jesus. Eles precisavam acelerar a morte. Como é que eles faziam isso? Então, se é para morrer mais rápido, vamos quebrar as pernas dos condenados, para que eles não tenham como se erguer, respirar melhor e acelera a morte. E eles fizeram isso com 2 daqueles condenados. Mas com um não. Com Cristo não. Por quê? 2 motivos. Um passado e um presente. Qual o motivo no passado? Havia uma profecia lá no livro dos Salmos, dizendo que nenhum dos seus ossos seria
quebrado. Então Cristo cumpriu esta profecia. Mais uma, né? De tantas e tantas que ele cumpriu acerca do Messias, porque ele era o Messias prometido. Então nenhum dos seus ossos foi quebrado. Mas por que nenhum dos seus ossos foi quebrado? Agora o motivo presente. O que aconteceu naquele momento, naquele dia? Eles quebraram as pernas dos outros dois, mas não quebraram as pernas de Jesus. Por quê? Qual era o fato consumado naquele momento? Jesus tinha morrido. E o que eles fazem para conferir que realmente Jesus estava morto? O soldado pega uma lança, fura a lateral de Jesus, certamente atingiu aqui seu coração, entrou aqui pela lateral, atingiu o coração, e de repente sai sangue e água. Alguns especialistas da área médica, ao falar sobre o real motivo da morte de Jesus, diz que a sua angústia foi tão grande naquele momento que o seu coração não suportou. Você entende isso? Jesus morreu antes do previsto. Justamente pelo tamanho do peso, da angústia, da separação do Pai e do nosso pecado que estava sobre ele. Essa foi a real causa da morte de Jesus. Foi por isso que Jesus morreu. Porém, obviamente, apesar de Cristo ter morrido, então não quebraram as suas pernas, mas autorizam a retirada do seu corpo da cruz. E nós conversamos ontem, para quem estava aqui à noite, que quem vai pleitear, né? Quem é que vai interceder diante de Pilatos, e providencia aromas e providencia também a sepultura para ser colocado o corpo de Jesus? 2 personagens, e que não eram dos 12. José de Arimateia e Nicodemos. Eles providenciam tudo e levam então o corpo de Jesus até o local do sepulcro. Mas o sábado já estava chegando, o pôr do sol já estava iminente. Então algumas mulheres que estavam dispostas a ir lá colocar aqueles ungüentos, aqueles óleos providenciados por Nicodemos para passar a embalsamar o corpo de Jesus, elas não o fazem. Por quê? Porque o sábado estava entrando, estava chegando. A gente vê isso no finalzinho do capítulo anterior, do capítulo 23. Se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, né? Versos 55 e 56 diz assim: as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Então foi feito. Elas não chegaram a embalsamar Jesus. Elas prepararam, mas não deu tempo. Sábado chegou, elas não fizeram nada. E aguardaram então chegar o primeiro dia da semana, domingo, para poder ir lá embalsamar o corpo de Jesus. E foi justamente nesse momento, nos versos que lemos, onde Lucas ele continua a narrativa. Depois de falar do descanso sabático, ele continua. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, elas vão lá para embalsamar o corpo de Jesus. Só que quando chega lá, elas são surpreendidas. Alguém removeu a pedra. O corpo de Jesus não estava mais ali. O que aconteceu então? Aí, segundo o relato de Lucas, aparecem dois varões, 2 anjos. E atestam para elas da realidade que, na verdade, não era uma novidade. Nas palavras desses anjos, a gente vê, não é nenhuma novidade, a informação não é nova. Ele ressuscitou, ele vive, não está aqui, como havia dito que seria. Infelizmente, os discípulos estavam cegos demais para enxergar e entender o que Jesus já havia dito que aconteceria. Eles estavam cegos, talvez, pelas suas próprias aspirações. Quando nós conversamos sobre Judas, nós vimos que Judas tinha ali o pecado da ganância. Ele tinha esse ídolo no seu coração. E uma das coisas que Judas pensava, uma das aspirações que ele tinha, é que quando Jesus se tornasse rei, ele sentaria numa cadeira logo abaixo. Ele teria poder, teria posição, teria... Enfim, e o resultado dessas coisas. Esse era o pensamento dele. E a gente sabe que não era o único discípulo que tinha um pensamento semelhante. E você vê a mãe de Tiago e João ali pleiteando. Ó, quando chegar a hora, deixa um sentar à direita, o outro à esquerda. Vocês percebem a visão que eles tinham?
Uma visão completamente equivocada acerca do real propósito de Jesus estar ali naquele momento, acerca do que realmente ia acontecer, acerca do verdadeiro reino pelo qual eles um dia dariam a vida. Eles ainda não tinham completo entendimento. Inclusive acerca da ressurreição. Porque quando as mulheres voltam, até os discípulos têm dificuldade de acreditar. Mas peraí, que história é essa? Não está lá o corpo? Não, e apareceu uns homens lá e tal, luminoso, branco, falando que ele está vivo. Ressuscitou. Sério? Verdade? Não, peraí, tem que ir lá ver. Não foi assim? Foi desse jeito. Até os discípulos tiveram dificuldade de acreditar que ele havia ressuscitado. Mesmo ele tendo dito que aconteceria. Visão equivocada. Os principais sacerdotes, prevendo que poderia acontecer alguma coisa, feitas pelos discípulos talvez, tomaram providências. E quais foram as providências tomadas aí pelos principais sacerdotes? Para que ninguém inventasse alguma história que lhes pudesse ser prejudicial mais à frente. Eles pediram que um destacamento romano fosse separado para guardar a sepultura de Jesus, o túmulo de Jesus, certo? Inclusive, aquela pedra colocada à frente, com base na cultura da época, costumava pesar cerca de 1,5 toneladas. Era fácil de mover? Mas é claro que não. E como aqueles discípulos, todos medrosos, com medo dos judeus que saíram correndo, e um até negou Jesus 3 vezes, dizendo que nem conhecia, nunca tinha visto, praguejou contra ele, ia criar coragem, no dia seguinte, praticamente, de remover uma pedra de 1,5 toneladas e enfrentar um destacamento romano para roubar o corpo de Jesus. Faz sentido? E aí já começamos com as evidências do porquê a ressurreição de Cristo é um fato verídico, histórico e real. Não tem lógica. Por isso que quando Jesus ressuscita, os soldados vão lá conversar e aí os principais sacerdotes fazem o quê? Dão dinheiro para eles. E inventarem uma história, sustentarem uma versão diferente. E que versão foi essa diferente que eles tiveram que sustentar acerca da ressurreição de Jesus? Vieram seus discípulos durante a noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o seu corpo. Cheio de furos essa história, né? Vamos começar pelo primeiro deles. Será que aqueles medrosos teriam essa coragem de correr riscos e enfrentar o destacamento romano, sendo que eles estavam todos escondidos, com medo dos judeus? Não teriam essa coragem, não faz sentido. Segundo, se eles tivessem, por algum motivo desconhecido, criado essa coragem, e ido lá, ao remover uma pedra de 1,5 toneladas, não ia acordar nenhum soldado? Faz sentido? Mais uma coisa. Se realmente os soldados estavam dormindo enquanto eles foram e roubaram o corpo de Jesus, quem foi que viu que foram os discípulos, se eles estavam dormindo? Faz sentido? Percebe aí todos os furos na história? Mais uma coisa importante. Se realmente aconteceu tudo isso, hipoteticamente, os soldados teriam falhado e muito no exercício do seu dever. O que aconteceria com eles? Todos condenados à morte. Imagina. Um pouco mais de meia dúzia de gato pingado removendo uma pedra de 1,5 toneladas e os camaradas dormindo. Não tem lógica alguma. Mais um fato que atesta da veracidade da ressurreição. Se fosse para vender uma história, quando você quer vender alguma coisa, você vai usar argumento que as pessoas comprem, não é verdade? É ou não é? Você não vai fazer que nem aquelas trends aí normalmente, que a pessoa não está com gosto nenhum para poder oferecer alguma coisa, já viu? Tem umas trends aí na internet, né? O pessoal faz propaganda como se não tivesse vontade nenhuma de apresentar. Isso não é normal. Venhamos e convenhamos, não é verdade? Quando você quer vender uma história, quer que as pessoas acreditem no que você diz, você vai usar o máximo de fatos críveis possível, correto? Quem são os primeiros personagens que
testemunho da ressurreição de Cristo, testemunho do túmulo vazio. Quem são os primeiros personagens? Mulheres. Isso fazia sentido para vender uma história na cultura da época? Nenhum, porque o testemunho de uma mulher não tinha valor em relação ao testemunho dos homens. Você entende isso? Quem que quisesse vender uma história dessa como verdadeira diria que as primeiras que viram foram mulheres. Não faz sentido. Você consegue perceber aí? Não faz sentido nenhum. Poderíamos falar muitas outras coisas, mas o tempo aí é curto. Temos mais outros pontos a considerar. Existem várias evidências da ressurreição de Jesus. Existem várias evidências dessa ressurreição. Mas talvez, uma das principais delas, talvez, uma das que mais tenham força, digamos assim, de evidência, é o seguinte. Ou aqueles discípulos que depois começaram a proclamar que Jesus vive, que ele ressuscitou, enfrentando os principais judeus, inclusive sendo martirizados por conta disso, porque só João não foi martirizado, não porque não tentaram. Mas foi o único que morreu de morte morrida, foi João. Todos os outros morreram de morte matada. Foram condenados à morte. Tentaram com João, não deu certo, exilaram nele de Patmos. Por que que eles fariam isso? Em prol de uma mentira. Ou realmente eles testemunharam de um fato verídico, Jesus ressuscitou, e entenderam os desdobramentos disso, ou eles eram, no mínimo, muito loucos. É ou não é verdade? Não existe uma outra possibilidade. Então, por essas e outras mais, nós podemos crer com toda certeza que Cristo vive. Amigos, não é à toa que o apóstolo Paulo fala: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A nossa fé está baseada nisso, nas evidências da ressurreição de Cristo. E qual que é o significado dessa ressurreição, deste fato? Nenhum evento é mais importante. A cruz é importante? É. Mas se parasse na cruz não seria suficiente. É justamente por causa da ressurreição que nós temos esperança de um amanhã melhor e de uma vida eterna por meio de Cristo e com Ele. É graças ao fato da ressurreição. Esse fato é crucial, é central em relação à nossa fé. Com isso, foi vindicado também os próprios seguidores de Cristo. Porque a Igreja de Cristo se ergue sobre esta verdade. A base da Igreja cristã é a ressurreição de Cristo. E aqui nós temos, então, 5 verdades acerca da ressurreição, que é o último ponto que vamos refletir nessa manhã. Primeira verdade sobre a ressurreição, ela é central em relação à nossa fé. Se não fosse a ressurreição, nossa fé seria vã. Não teria sentido, não teria base sólida, como tem por meio da ressurreição de Jesus. Se não fosse isso, seria sim loucura, simplesmente loucura, mas não é, porque Cristo ressuscitou e isso é um fato inegável. Além disso, em segundo lugar, mais uma verdade acerca da ressurreição é que ela é confortadora. É justamente por causa da verdade da ressurreição que nós podemos olhar para a realidade da morte, que nos assombra em nosso mundo. Mas olhar para essa realidade com esperança, de saber que se em algum momento nos despedimos de pessoas queridas por ocasião da morte, para aquele que crê em Cristo, isso não é um adeus, mas um até logo. A gente se vê em breve. É uma verdade confortadora. É o que dá esperança para a gente. Esperança de reencontros. Esperança da manhã da ressurreição. Em terceiro lugar, a ressurreição também apresenta um desafio para nós. Que desafio é esse? De contar esta história. De falar para as pessoas que sim, é possível vencer a morte por meio de Cristo, que já venceu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. A morte não precisa ser o fim da nossa história. E nós precisamos contar essa história.
Então a verdade da ressurreição nos desafia a compartilhar com outras pessoas, para que elas também tenham essa mesma esperança que temos, através de uma fé sólida, com base de realmente termos uma vida eterna. Quarto lugar, a ressurreição representa poder. Foi por meio desse poder que a igreja cristã se ergueu. E a verdade do evangelho chegou até nós hoje. É pelo poder da ressurreição de Jesus. Quinto, todos morreram no primeiro Adão, mas aqueles que recebem o segundo Adão em sua vida, Cristo, são ressuscitados, têm vida entregue novamente, por meio do segundo Adão que venceu onde o primeiro Adão foi derrotado. E é por meio da vitória de Cristo que hoje também nós podemos ser vitoriosos pelo nome dele. 5 verdades importantes que não devem ser esquecidas por nós em momento algum. Não esqueça. Concluímos então essa mensagem compartilhando aqui algo sobre o doutor Alvin Silverstein. Quem foi esse doutor? Bom, ele escreveu um livro intitulado como A Conquista da Morte. Segundo o Dr. Silverstein, a medicina estava muito próxima de encontrar uma solução para a morte. Isso é o que acreditou e escreveu o Dr. Silverstein. Em 1980. Em 2018, ele morreu de câncer. E até hoje, a ciência ou a medicina encontrou uma solução para a morte? Porque só há uma solução para a morte. E qual é? É aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, para que por meio da morte dele nós possamos ter vida eterna. Não existe outro remédio para a morte. E a morte, cá entre nós, é um fato inegável até para o maior dos ateus. Alguém nega a morte? Sem a esperança da ressurreição, a própria vida perde o seu sentido e propósito. É só por meio da esperança da ressurreição é que a vida ganha propósito especial. E qual propósito é esse? Conhecer esse Salvador maravilhoso, entregar a vida completamente a Ele, viver com Ele, por Ele e encontrar com Ele nas nuvens dos céus. Esse é o propósito, maior de todos, mais importante de qualquer sonho que a gente tenha para essa vida aqui e agora. É esse propósito. Tanto que lá nos Estados Unidos há um instituto chamado Alcor Life, onde tem pelo menos 300 corpos guardados, armazenados a menos 200 graus Celsius. Criogenia, já ouviu falar? Qual a esperança dessas pessoas ricas e que pagaram horrores para ter os seus corpos congelados? Que um dia a ciência vai vencer a morte e eles vão ser trazidos de volta à vida. Será? Mas é claro que não. Só existe uma solução para a morte, nós falamos aqui, é Cristo, não existe outro remédio. Infelizmente, muitas pessoas depositam a sua esperança em muitas outras coisas que o mundo oferece, quando na verdade bastava apenas uma: Salvador, crucificado e ressurreto, prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Esse é Jesus. O único remédio para a morte. A solução já está garantida. E aí quando Cristo voltar, viveremos na terra do não mais. Você deseja viver na terra do não mais? Não mais dor, não mais sofrimento, não mais doença, não mais morte, não mais luto, nem pranto, nem dor. Você quer viver lá? Você quer partilhar dessa realidade prometida por Jesus Cristo? Então lembre-se, creia no poder da sua ressurreição. Entregue-se completamente a Ele todos os dias. E o resultado vai ser uma vida eterna ao lado desse Salvador maravilhoso. Eu gostaria que você refletisse na letra dessa canção agora, porque esta canção remete à nossa mente exatamente a esta promessa, de que o nosso lar não é aqui, de que nós temos um propósito muito maior do que qualquer coisa que possa existir nesse mundo ou que Ele possa oferecer. Mas o nosso verdadeiro lar, o nosso verdadeiro lugar é ao lado de Cristo,
nas mansões celestiais, vivendo eternamente com Ele.